o que é uma matriz. Uma matriz é um conjunto de elementos ordenados em linhas e colunas. É como se fosse uma sequência, só que uma sequência é uma linha só. E a ordem importa, né? Uma matriz é tipo uma sequência com várias linhas. E a ordem importa do mesmo jeito. Beleza? Por exemplo, essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, ela recebe o nome de matriz. Essa daqui é uma matriz que possui uma, duas, três linhas e uma, duas, três, quatro colunas. Linha é horizontal, coluna é vertical. Vocês confundem isso aí, não? Não? Tranquilo? Beleza. Quando a gente vai falar de uma matriz, então, a gente costuma falar o nome dela. O nome dela costuma ser uma letra maiúscula. Nesse caso, eu escolhi M maiúsculo. Por que eu escolhi M, Mari? Porque eu sou linda. Você quis me fazer um elogio. Não é porque M é a primeira letra da palavra matriz. Não teve nada a ver com isso, tá bom? É porque é a primeira letra da palavra Mariana. Beleza? Então... Então, a matriz tem um nome, esse nome em geral é dado por uma letra maiúscula. Maravilha. E a matriz tem uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas. Nesse caso, 3 linhas, 4 colunas. Se eu quiser abreviar todas essas informações, o nome da matriz, quantidade de linhas, quantidade de colunas, em uma anotaçãozinha só, eu escrevo o nome, M maiúsculo. Aí eu coloco primeiro o número de linhas aqui no subscrito, tá? Um X, e aí o número de colunas. E a gente lê isso, M 3 por 4. Tranquilo, né? Isso aqui, ó, 3 por 4, é o que a gente chama de ordem. Isso daqui é a ordem da matriz. Então o nome disso daqui é ordem. Então a matriz M de ordem 3 por 4. É meio raro aparecer assim, tá bom? De ordem 3 por 4. Em geral, essa palavra é usada mais para matrizes quadradas, que eu vou explicar já já. Mas pode, já vi aparecer inclusive exercício em que ele fala a ordem 3 por 4. Alguma dúvida nesse momento? Não? Então se seu filho perguntar para você o que é linha, coluna e ordem, você sabe responder? Sim? Oi, Letícia Ledo. Tá bom. Então vamos lá, mais notações. Matriz linha, matriz coluna, diferente de linha coluna. Agora estou falando matriz linha, matriz coluna, beleza? É o nome de uma matriz. Essa matriz aqui, por exemplo, ó, ela não é uma matriz linha e ela não é uma matriz coluna. Mas ela é uma matriz que possui linhas e colunas. Tá legal? Então o contexto vai mudar um pouquinho o significado das palavras. Ó, matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada e matriz retangular. Vamos devagarzinho aqui. Uma matriz linha é aquela em que só tem uma linha. Isso é uma matriz linha. Tranquilo? Isso é uma matriz linha, só tem uma linha. Uma matriz coluna, adivinha? É aquela que só tem uma coluna. Tudo bem? Se você estiver estudando GA no ensino superior, essas duas matrizes também podem ser chamadas de vetores, tá? Então isso daqui pode ser chamado de vetor e isso daqui também pode ser chamado de vetor. Ai, Gabs, nossa, nada a ver, né, com aquela setinha. Na verdade, é exatamente aquela setinha, tá bom? Só que eu não vou entrar nesse conceito agora. Não vou entrar nunca, na verdade, nesse conceito, beleza? Então tá. Então eu tenho uma matriz linha, só uma linha. Matriz coluna, só uma coluna. Vocês estão vendo uma coisa incômoda aqui? Na notação? Aqui eu tinha feito a notação de matriz com um colchete. É o nome disso aqui. Aqui eu já coloquei parênteses. E aqui eu coloquei uma barra dupla de cada lado. Essas são as 3 possíveis notações para matrizes. Ah, Gabs, mas outro dia eu estava psicografando uma matriz e aí eu acabei psicografando isso aqui, ó. Com uma barra de cada lado. Então você não psicografou uma matriz, você psicografou um determinante, tá legal? Você tem que falar para o espírito que estava te ditando isso daqui que não era uma matriz, tá? É um determinante. E a gente vai estudar determinante só na próxima aula. Então hoje a gente vai focar em matrizes. Se tiver uma barrinha de cada lado é determinante. Se tiver uma barra dupla de cada lado é matrizes. Isso é muito raro de aparecer, mas já vi, tá? Então já vi em vestibular assim, por isso que eu tô falando. Beleza. Matriz linha, matriz coluna. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e colunas. Visualmente, ela pode não parecer quadrada. Não pode ir pelo seu olho. Por exemplo, essa daqui, ó, não parece um quadrado, certo?
Se eu for desenhar aqui assim, ó, parece ter um lado maior que o outro, não parece? Mas ela é quadrada, porque ela tem 3 linhas e ela tem 3 colunas. Beleza? Se o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é chamada de matriz quadrada e ela é a mais importante de todas pra gente. Tudo bem? Sim? Eu dei um nome pra essa matriz quadrada aqui, chamei de tesão. Alguém consegue entender o porquê da letra T para essa matriz específica? Dica: olha os elementos dela. Ela é É a. tangente? Fala de novo. Fala, Godoy. Ah, tangente. Nós tava falando do negócio tava fechado. Tangente? Tem a ver com tangente, mas não é só, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, e aí vem a raiz no 3 e no 2, a tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Isso daqui é a tabela trigonométrica, o T de trigonométrico, tá? Eu coloquei só pela graça, mas só pra ver se vocês lembravam que a tabela trigonométrica é uma matriz, beleza? É uma matriz que a gente não vai usar pra ficar fazendo conta, não. A gente só vai usar pra olhar e obter informações, extrair informações dela, tipo um cardápio. Beleza? Você não vai multiplicar um cardápio por outro. Mas você vai abrir o cardápio e vai procurar informações de maneira organizada. Repara também que aqui, ó, onde deveria estar a ordem, deveria ser 3 por 3, concordam? Existe uma abreviação. Quando for uma matriz quadrada, a gente não precisa falar 3 por 3, a gente simplesmente coloca o número 3. Se aparecer um número só, eu estou falando de uma matriz quadrada de ordem 3, nesse caso. Tudo bem? Se fosse 2 por 2 seria tesão índice 2, se fosse 4 por 4 seria tesão índice 4. Matriz linha tem uma linha só, matriz coluna tem uma coluna só, matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e colunas. O que é uma matriz retangular? Uma matriz retangular é aquela que tem um número de linhas diferente do número de colunas. Aqui, ó, tem 3 matrizes retangulares e uma quadrada. Isso é uma matriz quadrada. Isso aqui, ó, 2 linhas por 3 colunas é uma matriz retangular, beleza? Mas essa daqui também é retangular e essa também é retangular. Porque tem um número de linhas diferente do número de colunas. Tudo bem? Então elas, além de terem o nome linha ou coluna, elas recebem o nome de retangular. Até aqui é só uma enciclopédia, né? Tô só falando coisas que não tem muita demonstração. É só você decorar isso. Alguma dúvida nesses primeiros conceitos? Não? Tá bom. Então vamos lá. Mais